2 aos Coríntios, capítulo 11. Qual é a maior preocupação, qual é o maior medo de um missionário? Você sabia que a palavra missionário não aparece na Bíblia? Mas o significado, sim. A palavra trindade também não aparece na Bíblia, mas o seu significado você pode ver de Gênesis a Apocalipse, através da trilogia da divindade. Mas o que é um missionário? Um missionário é alguém enviado com uma missão especial para ser executada em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Irmão Fernando, missionário é alguém enviado com uma missão especial para ser executada em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Assim sendo, os profetas do Velho Testamento, eles foram missionários, e os apóstolos do Novo Testamento também foram missionários. Porém, os profetas do Velho Testamento e os apóstolos não existem mais. Quem ficou no lugar deles? Não foram os pastores de igrejas, não foram os doutores, professores, mas foram os evangelistas. Os evangelistas tomaram o lugar dos apóstolos e dos profetas. Filipe, o evangelista, por exemplo, ele era um missionário, pois ele tinha uma missão, a de pregar o evangelho. Em Atos 8, ele foi enviado pelo Espírito Santo para pregar o plano de salvação para um estrangeiro, um homem eunuco da Etiópia. Todos os pastores deveriam fazer a obra de um evangelista. Todos os pastores deveriam fazer a obra de um missionário, mas evangelistas ou missionários são somente aqueles enviados com a missão de pregar o evangelho. Efésios 4:11 faz esta distinção muito bem. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, como eu já falei, os profetas cessaram com o Velho Testamento. Aliás, João Batista, ele foi o último profeta do Velho Testamento. E os apóstolos cessaram com o derradeiro Saulo de Tarso. Paulo foi o último dos apóstolos. Agora, só restaram os evangelistas, missionários e os pastores que cuidam amorosamente de suas igrejas, e os doutores, que são os professores da palavra de Deus. Por esta razão existe o ditado que diz: o homem certo no lugar errado, dá tudo errado. E o homem errado no lugar certo, também dá errado. Para dar certo, é necessário que seja o homem certo no lugar certo. Homens como Paulo, Barnabé, Filipe, não estavam pastoreando necessariamente uma igreja local, e muito menos ensinando em um seminário, mas eles estavam pregando o evangelho em várias partes do mundo e formando igrejas através das pessoas que eram salvas. Todos esses homens acabaram fazendo a obra um do outro, mas eles sabiam qual era o seu primeiro chamado, eles sabiam qual era a sua primeira vocação. E quais são as maiores preocupações de um verdadeiro missionário da parte de Deus? São três que nós encontramos neste texto. Ele se preocupa com a pureza dos convertidos, ele se preocupa com a honestidade financeira dele e das igrejas, e ele se preocupa com o cuidado das igrejas que ele estabelece. Primeiramente, vamos ver a pureza da igreja de Cristo. Paulo disse no verso 3, mas tenho medo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A preocupação continua a mesma. A maior preocupação de um missionário é que as igrejas que ele tem estabelecido, elas acabam se desviando da simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim como a mulher
foi facilmente enganada, ludibriada pela serpente, que é Satanás, Paulo tinha receio que a igreja fosse facilmente enganada pelo diabo também. Talvez nesta manhã você mesmo chegue à conclusão que tem sido enganado pela astúcia da serpente. No versículo 2, Paulo diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. O maior desejo dele que a igreja se mantivesse pura, imaculada, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que ela continuasse naquele caminho que já havia sido traçado. Este é o maior desejo de um missionário, que a igreja permaneça pura, doutrinária e espiritualmente. Assim que o meu sogro, pastor Thomas Gilmer, entregou a igreja que ele havia fundado para um pastor brasileiro, para um pastor que ficaria na igreja de tempo integral, de forma fixa. Algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas publicaram e disseram que agora sim a igreja iria mudar. A igreja se tornaria um lugar melhor, porque não haveria mais as chatices e as regras do missionário Thomas Gilmer. Porém, alguns anos depois, aquelas mesmas pessoas disseram: nós temos saudade do pastor Thomas. Hoje nós reconhecemos que tudo que ele fazia era por causa do amor que ele tinha por nós. É verdade, o missionário que ama, ele sabe separar o trigo do joio, o certo do errado, e ele não tem medo de confrontar as pessoas quando elas estão erradas, porque quem ama educa, quem ama protege, quem ama se importa com a desgraça que o pecado pode causar na vida das pessoas. Paulo também foi rejeitado por causa de sua intolerância para com o pecado. Ele também era mal visto pelas igrejas. Veja o verso 6. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Ele era considerado rude, ele era considerado mal educado, mas tudo que ele falava, tudo que ele ensinava, se encontrava dentro da palavra de Deus. O verso 4 diz que Paulo tinha medo. Medo do quê? De 3 substitutos que poderiam adentrar a vida da igreja e do lado de dentro poderiam destruí-la. Primeiramente, ele tinha medo de um outro Jesus, ele tinha medo de um outro Espírito Santo, e ele tinha medo de um outro Evangelho. Esse outro Jesus se refere a qualquer pessoa, se refere a qualquer objeto, se refere a qualquer atividade que tome o lugar de Jesus Cristo em nossas vidas. E o que ele faz conosco? Ele nos tira da igreja, ele nos tira das prioridades certas. De repente, nós não estamos mais na igreja por causa dele, mas nós estamos por causa de outros. Não estamos mais na igreja por causa de Jesus, mas por causa de amigos. E se aqueles amigos deixam de vir, nós deixamos de vir também. Estamos na igreja por causa de filhos, e se eles deixam de vir, deixamos de vir também, ou até por causa de outros familiares. Porém, Paulo deixou bem claro, só o verdadeiro Jesus é simples, só ele é perfeito, só ele é bondoso, só ele é consistente. E Paulo sabia que em questão de tempo, aquelas pessoas se afastariam da verdade, se elas continuassem seguindo a um outro Jesus. Um exemplo de um outro Jesus é a música, que se tornou tão importante dentro das igrejas. Uma certa senhora, mãe de 3 adolescentes, me disse: pastor, nós só vamos permanecer na sua igreja se o senhor colocar uma bateria elétrica e uma guitarra elétrica na igreja e deixar os meus filhos tocarem esses instrumentos. E eu disse para ela: minha irmã, bateria e guitarra elétrica eu não vos dou, mas eu prometo lhes dar Jesus Cristo durante todos os cultos que realizarmos nesta igreja. Amém, irmãos? Mas ela não queria Jesus, ela queria o outro Jesus. E por esta razão,
ela foi embora. Paulo também foi rejeitado por causa de sua intolerância contra o pecado. Ele também foi rejeitado porque ele era zeloso e cuidava bem da igreja. Mas observe, no início do versículo 4, que o outro Jesus é geralmente trazido por pessoas de fora. São pessoas que não têm realmente compromisso com a igreja. São pessoas que não têm, digamos assim, responsabilidades para com a igreja. E Paulo diz, porque se alguém que não faz parte do corpo de Cristo, vos pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Quem são eles? São os falsos amigos, são os falsos pregadores, são aqueles pregadores da internet, da televisão, que estão pastoreando, pasme, pastores, os nossos irmãos. Eles estão pastoreando as nossas ovelhas, e eles estão adentrando a nossa igreja, ainda que do lado de fora, e nos apresentando um outro Jesus. Mas aí é onde entra o pastor da igreja, o missionário da igreja, os professores da igreja, e nós dizemos para vocês, esse outro Jesus não salva a sua família, não salva o seu casamento, mas o verdadeiro Jesus salva. Mas quantas pessoas estão sendo ludibriadas hoje em dia por esses outros Jesus? Paulo também tinha medo, irmãos, de outro Espírito Santo. E a palavra outro aqui é a palavra héteros, que significa de diferente espécie. Há muitos espíritos arrepiando as pessoas, enchendo as pessoas e até usando as pessoas, mas não é o Espírito Santo de Deus. E como sabemos disso? Porque o Espírito Santo de Deus, ele age apenas dentro da palavra de Deus. Ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas ele tem responsabilidade doutrinária, ele tem responsabilidade hermenêutica, ele fica dentro da Bíblia, ele se preocupa em santificar as pessoas e usá-las de forma limpa. Certa vez eu fui apanhado em uma armadilha. A armadilha foi preparada deliberadamente para mim. Um casal me convidou para visitá-los. O casal me deu a impressão que eles queriam instrução da Bíblia. Mas quando cheguei na casa deles, havia ali uma igreja em célula. Havia ali um grupo de pessoas religiosas preparadas, armadas. Elas estavam armadas dos pés à cabeça para pegar o pastor Rômulo em alguma contradição. Era um grupo de pessoas que acreditavam no ecumenismo, que praticava o exorcismo e vivia de revelações extra-bíblicas. Então, quando eu abri a palavra de Deus e comecei a mostrar porque nós, batistas tradicionais, não nos utilizamos desses artifícios para atrair pessoas, para congregar pessoas, o líder da célula, irado, raivoso, nervoso, deu um murro na minha Bíblia, a jogou no chão, e ele disse: nós não queremos saber de doutrina, porque doutrina separa as pessoas. E eu disse para ele: e nós queremos saber de doutrina, porque o Espírito Santo usa a doutrina para separar as pessoas. Amém, irmãos? Para separar o certo do errado, o errado do certo, os que são sinceros e insinceros, o trigo do joio, os que amam a Deus e os que não amam a Deus. O Espírito Santo, ele fica dentro da palavra de Deus. Paulo também, ele tinha medo, irmãos. Ele tinha medo que as igrejas aceitassem outro tipo de Espírito Santo. Mas Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo age através da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Paulo também tinha medo de outro evangelho. Havia muitos judeus que eram convertidos, mas que queriam misturar o ritualismo da lei de Moisés com a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Até hoje existem pessoas que querem guardar dias,
da semana, meses do ano, datas especiais, como se isso fosse necessário para agradar a Deus. Pessoas também que querem fazer separação entre os alimentos, como que se isso fosse importante. Pior ainda, há aqueles que querem misturar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário com os sacramentos da igreja, qualquer igreja que seja. Mas Paulo garantiu-nos, só existe um evangelho, só existe um Salvador e só existe uma fé. E ele disse para a igreja dos Gálatas: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja rejeitado. Na porta de entrada, não permita que este evangelho faça parte de vocês. O missionário, então, que não se preocupa com a pureza doutrinária da igreja, não é um missionário fidedigno. Eu recebi a carta de um colega de ministério, e eu digo colega, mas ele mais velho do que eu, pelo menos 20 anos. E ele estava no interior de São Paulo, e a sua igreja não crescia como as demais igrejas. As demais igrejas estavam crescendo assustadoramente, jovens, principalmente com jovens, e a igreja dele ficava sempre naquele mesmo patamar. E então ele percebeu que o problema eram as regras, as normas, a conduta, padrão de conduta da igreja dele. Ele resolveu abrir o leque, ele resolveu abrir as portas, e ele disse para os jovens, não havia mais regras, não havia mais padrão, não havia mais norma. Colocou também instrumentos, como a bateria e a guitarra elétrica dentro da igreja. E realmente a igreja dele começou a crescer. A igreja dele, como as demais, começou a ferver de pessoas. Mas em menos de 5 meses, já havia moças grávidas dentro da igreja. E havia jovens que já estavam usando drogas dentro da igreja. E ele viu que aquela liberdade estava causando, e ele se arrependeu perante Deus. E ele escreveu uma carta para pastores como nós, que estávamos começando no ministério, dizendo, não vale a pena fazer uma negociata com o mundo, não vale a pena você trocar os valores de Deus pelos valores do mundo. É melhor ter uma igreja pequena, pura, santa, imaculada, do que uma igreja grande, mundana e cheia dos hábitos de Satanás. Não é interessante? Essa é uma das maiores preocupações do missionário, que realmente a igreja não aceite outro evangelho, não aceite outro Espírito Santo, não aceite outro Jesus, além daquele que tem sido proclamado. Em segundo lugar, Paulo se preocupava e muito com a questão financeira dele e das igrejas. Ele disse, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. De graça significa, ele nunca cobrou. Pelas suas visitas pastorais, pelos seus aconselhamentos, ele nunca cobrou pelas pregações, pelo seu trabalho. Tudo que ele fazia era de graça, para a honra e a glória de Deus. O próprio Paulo nos manda fugir das igrejas mercantilistas. Ele nos manda fugir das igrejas que só falam de dinheiro e ensinam o tal do evangelho da prosperidade. Não sou eu dizendo, mas Paulo, ele disse, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Mas como Paulo fazia, pastor, para trabalhar de graça e não ser pesado para as suas igrejas? Esta é uma boa pergunta. Ele fazia 2 coisas. Quando necessário, ele trabalhava fora, e quando necessário, ele recebia ajuda de outras igrejas. Primeiro, ele trabalhava fora. Atos 18, versículo 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas.
E até hoje nós usamos a expressão fazedores de tendas para aqueles pastores que precisam trabalhar fora da igreja a fim de sustentar a sua família. Não é o ideal, mas não há nada de errado com isso. Quantos estão entendendo? Não é o ideal. Eu mesmo cresci ao lado de pastores que tiveram que trabalhar porque as igrejas não podiam sustentá-los. Pastor Doswaldo Agnesini pastoreou a igreja em Altinópolis por muitos anos, mas ele era auxiliar contábil de uma empresa. Pastor Álvaro Pavan pastoreou a igreja em Orlândia por muitos anos, mas ele era bancário do Banco Banespa. Não é o ideal, mas não há nada de errado com isso. Errado é deixar de ser pastor de uma igreja porque ela não pode sustentá-lo. Errado é escolher uma igreja pelo tamanho do salário do que pelo tamanho da necessidade. Há dezenas, se não centenas de igrejas hoje sem pastores no Brasil, porque elas não podem pagar um salário e pastores não podem trabalhar fora. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar: pastor não é profissão, pastor é vocação, amém, irmãos? Pastor não é profissão. Nós não precisamos de pastores profissionais, nós precisamos de pastores com coração na obra de Deus. Ele trabalhava fora, e quando necessário, ele era sustentado por outras igrejas. Veja o versículo 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Eu vou chocar você nesta manhã. A palavra despojei, literalmente significa roubei, mas não no sentido desonesto, mas no sentido figurativo. Paulo estava dizendo: meus irmãos, eu roubei, eu tirei de outras igrejas para que pudesse dar a vocês. Eu tirei de outros para que você pudesse ter. E é aqui onde entra missões. É aqui onde entra o Templo Batista Maranata de Goiânia. Nós devemos fazer por outros o que outros já fizeram por nós. No passado e ainda no presente, igrejas foram despojadas para que nós pudéssemos ter o que temos e ser o que somos. E agora é a nossa vez de sermos despojados, amém, irmãos? Para abençoar outras igrejas. Quantos concordam? Digam amém. É a nossa vez, irmãos, de sermos despojados, usados para abençoar a vida de outras pessoas. Certa vez uma senhora avarenta, ela me disse que não gostava do mês de missões. Ela não gostava de entrar na igreja e ver esses quadros nos lembrando de missões, termômetro nos lembrando de missões. Ela deixava de vir à igreja no mês de missões. Ela não concordava que falássemos sobre ofertas, sobre dinheiro. Mas eu perguntei: de onde vieram os recursos para construir esta igreja? De onde vieram os recursos para pagar os primeiros anos de aluguel? De onde vieram os recursos para comprar este piano e essas luminárias para poder trazer mais conforto para a senhora? Vieram de outras pessoas, vieram de outras igrejas, vieram de pessoas generosas e amorosas. É muito fácil reconhecer uma boa e uma má pessoa. Basta observar o amor que ela tem pelo dinheiro e o amor que ela tem por Jesus Cristo. Paulo estava falando com um povo avarento também, e ele disse no versículo 9: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Paulo se preocupava com a pureza doutrinária, mas também com o seu testemunho financeiro, com a sua honestidade financeira. E em terceiro e último lugar, ele se preocupava com o cuidado das igrejas. No verso 13 ele disse assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Você sabe que em todas as épocas da igreja,
A igreja sempre foi enganada por falsos apóstolos. Sempre foi enganada por obreiros fraudulentos. Porque eles conseguem imitar os bons obreiros em quase tudo. Às vezes eles até pregam bem melhor do que nós. Às vezes eles se apresentam melhor do que nós. Mas só um detalhe, irmão Zander, que esses falsos obreiros não conseguem nos imitar. Eles não amam a igreja do Senhor Jesus Cristo como nós. Amém, irmãos? Eles não amam o povo de Deus como nós amamos. Paulo destaca então duas diferenças essenciais entre o bom e o mau missionário. O mau missionário é aquele que domina o rebanho de Deus. Mas o bom missionário é aquele que serve ao rebanho de Deus. O verso 20 fala sobre isso: domínio, opressão, perseguição, autoexaltação. Mas o verso 28 fala sobre cuidado, carinho e principalmente sofrimento pela igreja de Jesus Cristo. Veja, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. O pastor Rafael Benfield, ele recebia muitos pregadores e evangelistas na igreja dele. E ele dizia: olha, a maioria dos pregadores que vem aqui prega muito melhor que eu. Às vezes eu me sinto até envergonhado com a minha homilética perto da deles. Mas tem uma coisa que eles não podem fazer e que eu faço melhor do que eles. Eu amo a minha igreja mais do que qualquer um deles. Eu amo a minha igreja mais do que qualquer um deles. Então a igreja de Corinto estava desprezando Paulo que realmente os amava, e abraçando os obreiros fraudulentos, pastores que nunca sofreram por eles, que nunca derramaram uma lágrima por eles. Eu pensaria duas vezes antes de trocar de igreja. Amém, irmãos? Uma igreja que deu à luz a mim, uma igreja que cuidou de mim, da minha família, da minha vida, e agora eu vou para uma outra igreja que nunca semeou uma sementinha sequer no meu coração. Eu teria cuidado. Paulo disse: eu amo vocês, eu sofri por vocês, esta é a minha defesa. Paulo era um missionário que se preocupava com a pureza doutrinária e espiritual da igreja dele. De todas elas, ele pregava contra qualquer outra forma de Jesus que não fosse o Filho verdadeiro de Deus, qualquer outra forma de evangelho que não fosse a pregação pura de salvação, e qualquer outro espírito que não fosse o Espírito Santo de Deus. Ele se preocupava com a sua vida financeira. Ele não queria ser pesado a ninguém. Estava pronto a trabalhar, recebia ajuda de outras igrejas para poder ajudar as igrejas que não o ajudavam. Ele se preocupava, irmãos, se a igreja estava sendo bem cuidada ou não, ou se ela estava sendo explorada. Pastor, o que nós aprendemos de tudo isso? Veja comigo agora o versículo 9 e concluiremos. Nós, do Templo Batista Maranata, precisamos fugir da igreja de Corinto e imitarmos os irmãos da Macedônia. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Paulo disse: eu só vou receber ajuda de pessoas sinceras, de pessoas que amam a obra de Deus, mas eu não quero ajuda de pessoas avarentas. Vamos fugir da igreja de Corinto e imitar os irmãos da Macedônia. Vamos fechar os olhos e orar.